Começa a gravar. Vai gravar, gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom, hoje eu vou dar Guerra Fria, tá? Eu ia deixar para dar a Revolução Cubana, mas eu vou dar Guerra Fria porque tem coisa da Revolução Cubana que só dá para entender depois de ver Guerra Fria, tá? Porque eu tinha dito para vocês que as revoluções recrudesceram a Guerra Fria, né? Então, o que foi essa tal de Guerra Fria, né? Que muitas pessoas acham que ainda a gente vive ela, né? Na verdade, a gente não vive ela, porque é totalmente diferente, tá? Ou tendem a querer vivenciar ela novamente, mas não é bem assim. Essa não é a realidade que a gente está vivendo, até porque eu vivenciei ela, os pais de vocês vivenciaram ela, né? Muitas opiniões deles podem vir dessa época, né, da Guerra Fria, tá? Que foi entre os anos, depois seguida da Segunda Guerra Mundial, até os anos 90, tá? Até o fim da União Soviética, certo? E foi o quê? Um conflito ideológico, né, entre Estados Unidos e União Soviética. Ideológico, político, de poder, econômico, tudo que vocês quiserem, tá? E vai influenciar muito em muitas coisas do mundo, tá? Por que o nome era Guerra Fria? Porque não era Guerra Quente? Por que era Guerra Fria, né? Porque ambos os países, eles tinham o quê? Armas nucleares, né? Então, obviamente que nunca um ia tirar uma nuclear em cima do outro, se bem que sempre se manteve um clima extremo de medo durante todo esse período, tá? Tanto que, plenos anos 70, por exemplo, os meus pais, por exemplo, moravam na Bélgica na época, estavam estudando lá, e oferecendo para eles bunker, para comprar um bunker, sabe? Então, anos 70 estão ainda vendendo, né, bunkers, né? E vários países da Europa têm bunkers, né? Pessoas têm bunkers, e os Estados Unidos também, tá? Justamente por isso, porque se tinha um medo real mesmo de uma guerra nuclear, o que é uma loucura, né, pessoal? Se começa uma guerra nuclear é acabar teu país e acabar o outro, né? Ainda mais que os dois países tinham armas nucleares, tanto a União Soviética como os Estados Unidos. Hoje em dia, ainda é uma ameaça? Sim, ainda é, né? Só que a arma nuclear ela é uma arma dissuasiva. Dissuativa, deixa eu falar errado. Ou seja, é uma arma que dissuade a outra pessoa de querer atacar, de querer ser hostil, né? Eu lembro até agora, uns anos atrás, quando a questão de Taiwan, né, que quer sempre ser independente, a China não quer deixar de ser, então os Estados Unidos começou a se meter e o governo chinês só disse, lembra que eu tenho bomba atômica. E aí os Estados Unidos deu um passo para trás, falou, opa, tudo bem, não me meto mais, deixa em paz, entendeu? Ou seja, uma arma dissuasiva, ela faz tu mudar de ideia, entendeu? Não chegar às vias de fato, tá? Bom, mas não é só isso que vamos falar da Guerra Fria, né? Eu vou falar das consequências da Segunda Guerra Mundial e entre elas está a Guerra Fria, tá bom? E aí tem muita coisa que eu vou contar para vocês, assim, algumas coisas que eu vou comentar, que vocês podem perguntar para os pais de vocês, que com certeza eles também lembram, também podem comentar para vocês. Alguns vão se dar conta, outros não, tá? Alguns, por exemplo, podem ter horror ao comunismo justamente por causa da Guerra Fria, porque ela fez uma propaganda muito forte, né? Se fazia nos desenhos animados, nos filmes, tá? Os soviéticos sempre eles eram os maus, né? E com certeza na União Soviética se fazia que os estadunidenses, né, eram os maus, né? Então é aquela coisa de dois lados, né? Dois lados, duas medidas, né? Então é muito interessante da Guerra Fria, né? E como eu vivenciei, então eu lembro bastante disso, né? Inclusive, sei lá, vai cerebral com criança, desenho animado fazendo também. A russo era ruim, sabe? O filme, né? Mas vamos lá, né? Vamos começar aqui com os slides, vou mostrar para vocês os slides, né? Já estou compartilhando. Aqui as consequências, tá? Então, quais são as consequências? Alguns de vocês até já colocaram quando de direitos humanos. Criação da ONU, né? Porque havia uma Liga das Nações depois da Primeira Guerra Mundial, que não deu certo, né? Tanto que ela não impediu a Segunda Guerra, né? A ONU não impede muita coisa, né, pessoal? Você sabe que a ONU, infelizmente, ela está na mão dos Estados Unidos e ele faz o que bem entende, né? Tanto quando teve a invasão ao Iraque, depois de 11 de setembro de 2001, a ONU era contra e os Estados Unidos foi lá e invadiu. Por quê? Porque é ele que manda nela, então não acontece nada. O Plano Marshall, que foi esse plano? Foi um plano de ajuda econômica para a Europa se reerguer, porque estava totalmente destruída depois de 4 anos de bombardeio, tá? E acontecendo isso, e um caos, né? E tem um filme muito bom até, filme não, uma série,
que ela é curtinha, ela é uma minissérie, ela tem fim, né? Que se chama Sombras da Guerra. Eu não sei se ela é estadunidense ou alemã. Muito boa. Um pouquinho, digamos assim, como é que você fala? Agora me foi embora o nome. Um pouco assim, quando tem assim um interesse por trás, né, que coloca o soviético como sendo os maus, né? Então, assim, nisso ela é um pouco. Ai, fugiu agora a palavra, meu Deus. Fugiu a palavra agora. Quando a coisa é meio assim, que tende a um lado, né? Mas é muito boa, ela é muito interessante, tá? E mostra o caos que estava. Então, como estava esse caos, as pessoas poderiam querer ir para o socialismo, né? Então, o Marshall, né, o presidente dos Estados Unidos, ele tem uma preocupação que não vão para o lado da União Soviética, não vão para o lado do socialismo, tá? Então, é uma ajuda, uma injeção de dinheiro enorme que se faz para a reconstrução de cidades europeias, reconstruir a economia, né, dar pleno emprego e as pessoas poderem consumir. Mas isso não foi por bonzinho, era tanto para a questão das pessoas não optarem para o socialismo, como também para voltarem a importar dos Estados Unidos. Né? Porque, claro, os países estavam na miséria, tudo arrasado, eles não iam comprar dos Estados Unidos nada. Né? E os Estados Unidos foi quem mais lucrou com a guerra, eles ganharam muito dinheiro, muito, né? Porque não teve nenhuma invasão no seu território, né? E exportaram como nunca, né? E toda a América também, né? Criação da União Europeia, ou seja, a ideia da criação da União Europeia, né? Porque ela se cria efetivamente, eu acho que só no final dos anos 90, não cheguei agora a olhar, mas sim, demorou muito tempo. Criação dos direitos humanos, né? Que vocês já viram, e a Guerra Fria, tá? Que é uma consequência direta, né? Por que será que ela se intensifica tanto durante a Segunda Guerra Mundial, né? Porque esse ódio à União Soviética que os Estados Unidos tinham, né, em todos os países capitalistas, na verdade, esse ódio é desde a Revolução Russa, né, desde 1917. Tá? Eles não aceitavam que existisse a União Soviética. Né? Só que isso fica pior depois da Segunda Guerra Mundial e pior depois das revoluções chinesa e cubana, né? Porque eles veem o socialismo avançando. Né? Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética pega vários territórios para ela, e também se polariza esse poder, né? A Europa fica enfraquecida, porque ela foi destruída, né, praticamente, na Segunda Guerra, né? A União Soviética não sai tão enfraquecida assim, ela sai muito forte, com uma moral muito forte, porque ela poderia ter vencido sozinha, praticamente, essa guerra. Ela que chegou primeiro em Berlim, né? As tropas soviéticas, depois vieram os outros, né? Mas eles que chegaram em Berlim, né? Como aquele videozinho que eu passei para vocês, que é uma reta-escavadeira, né? Não sei se é reta-escavadeira, aquela que um rolo, aquele rolo compressor, né? Um rolo compressor passando por tudo até chegar à Alemanha, foi bem isso mesmo, né? Então se intensifica depois da Segunda Guerra Mundial, né? Porque aí os países têm que estabelecer os seus domínios, né? Tanto os Estados Unidos como a União Soviética. Então ela fica pior depois da Segunda Guerra Mundial, tá? A questão do Japão, que é uma marionete dos Estados Unidos, né? E como está perto aí da União Soviética e tal, né? É uma marionete dos Estados Unidos, eles decidem manter o rei do Japão, mas o Japão é uma monarquia parlamentar, né? Se torna uma monarquia parlamentar e é uma marionete dos Estados Unidos, ele fazia tudo o que os Estados Unidos queriam. Né? E a questão da Alemanha, tá? A Alemanha, ela tinha uma posição muito estratégica, né? Eu não sei se eu tenho um mapa aqui, eu sempre mostro um mapa para vocês, onde estava a Alemanha. Eu acho que eu até tenho aqui sim esse mapa, eu já mostrei esse mapa, né? Aqui tá, né? Quando a Alemanha foi dividida, tá? Nesse mapa aqui, vocês veem já alguns países que ela faz fronteira. A Polônia, República Tcheca, Áustria, França, Holanda, tá? Também e outros, né? Ou seja, a Alemanha fica praticamente no meio da Europa, tá? Ela é muito, muito, muito estratégica em importância, né? E isso a gente já viu que essa coisa de estar no centro da Europa faz dela o quê? Por um lado, atacar muito facilmente, né? Ela tem uma fronteira com muitos países, então ela consegue se expandir muito facilmente. Foi isso que aconteceu na Primeira Guerra e na Segunda, né? Conseguir se expandir muito facilmente, mas também, claro, ser atacada facilmente, né? Então era muito estratégica, tá? Vamos voltar para cima aqui para não me perder, tá? Então, a divisão da Alemanha, tá? Então, antes do término da guerra, né, já tinha se juntado a Alemanha
desculpa, teve a divisão da Alemanha entre Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. Em 49, só em duas partes, Estados Unidos e União Soviética, tá? Que ele esteve dividida, então essa é a divisão dos 4 setores, e aí depois são só 2 setores, tá? O soviético e os Estados Unidos, para reconstruir a Alemanha. Aí aparece aqui direitinho, ó, a Alemanha aqui, a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, que era soviética, tá? E aí vai ter a divisão de Berlim, ó, Berlim é dividido, né, que é a capital da Alemanha, ela é dividida, e você vê que ela está dentro da Alemanha Oriental, Berlim, está dividida ali, fazia um muro de Berlim, famoso muro de Berlim, vocês não devem ter ouvido falar, ou ouviram falar de repente, né, que eu me lembro muito de ver essas notícias quando derrubaram ele, eu tinha 10 anos de idade, eu mal entendia por que tanta festa, e depois eu vou entender, né, porque sim, muitas pessoas ficaram divididas, famílias, amigos, tudo ficou dividido ali durante anos, né? Não podia se passar de um lado para o outro. Quem fez foi a União Soviética, né? Foi o lado soviético que fez isso, né? Então, por quê? Tinha muita imigração de Berlim Oriental para Berlim Ocidental. Por quê? Porque durante a recuperação pós-guerra, né, o Berlim Ocidental estava mais rico, né? Tinha mais dinheiro, porque tinha muita injeção dos Estados Unidos de dinheiro. Então, eles estavam se recuperando bem, tinha emprego, as pessoas viviam bem, né? Já o Berlim Oriental não estava tão bem assistido assim. Então, as pessoas acabavam indo para Berlim Ocidental, né? Então, em agosto de 1961, quando a Guerra Fria estava que estava, né, tem uma construção de uma cerca, que é o futuro Muro de Berlim. E eu li, né, um livro, obviamente, que se pensou primeiramente que essa cerca ia ser provisória, tanto que ela era de arame farpado. E os alemães são muito bem organizados, né, então fizeram ela à noite por dia. Tá? Eles amanheceram e Berlim estava dividida. Tá? Inclusive prédios assim, fizeram parte dessa cerca. Né? Então, é dividida Berlim e depois se decide fazer um muro e que essa divisão seja permanente. Tá? Porque a Guerra Fria recrudesce, piora, então, vamos fazer ela permanente. Então, tinha guardas, tinha... bom, eles atiravam, né? Quem quisesse atravessar de um lado para o outro, eles atiravam sem dó nem piedade, eles simplesmente matavam as pessoas que queriam fugir, né? Algumas pessoas conseguiram fugir, eu li reportagens de pessoas que conseguiram fugir. Por quê? Por questão de emprego e também para poder ver parentes, né? Para poder ver amigos, principalmente parentes, porque famílias ficaram... Porque, como pensem, né, gente? É uma cidade só, tá? Dividida, né? Então, como se pegasse Rio Grande e dividisse. Então, vocês nunca mais podem ver os parentes de vocês, né? Se vocês têm... Pô, imagina alguém que ficou lá dormindo por alguma coisa naquela noite do outro lado e aí deixou toda a outra família e ficou todo do outro lado. Imagina que loucura, né? Ou até, de repente, até os pais de vocês, por exemplo, um adolescente foi lá na casa de um amigo e aí no outro dia estava dividido e não podia passar para o outro lado. Imagina que loucura, sabe? Então, as pessoas realmente queriam muito fugir, né? Além das condições de vida serem diferentes, e na Alemanha Oriental, como a União Soviética era uma ditadura, né? Então a Alemanha Oriental também era uma ditadura. Né? Então as pessoas queriam fugir disso, né? Então teve algumas pessoas que conseguiram, tá? Inclusive tem um riacho que passava por baixo, uma pessoa conseguiu no inverno, gelado, treinou, até que conseguiu passar ali. E tem alguns casos de pessoas que conseguiram, mas era bem difícil, tá? Isso aí, tudo que está no slide, já falei para vocês. Bom, essa foto, quando ele recém foi construído, depois é feito realmente um muro, né? Se chamava Muro da Vergonha, para quem era a favor, né? Ou seja, os Estados Unidos chamavam Muro da Vergonha, e Muro Antifascista, quem era contra, né? Que não é exagero chamar ele de Muro Antifascista, né, pessoal? Porque os Estados Unidos nunca foi fascista e nunca será fascista, né? Ele é neoliberal, ele é liberal, ele não é fascista. Tá? Ele é de direita, sim, o governo dele é de direita, né? Mas não é fascista. Né? Nunca vai ter uma postura fascista. Né? Não tem. Se vocês comparam o que é fascismo, a gente já viu o que é fascismo, vocês veem que não tem, né? Não tem como. Né? Mas é isso, chamamos de fascista. Depois houve uma reabertura gradativa na União Soviética, até em 1985, derrubada do Muro de Berlim em 89 e reunificação na Alemanha em 90. Né? Todo mundo fez uma baita de uma festa. Depois da recuperação econômica, tem o Plano Marshall, que eu já falei para vocês por que teve essa recuperação econômica, né? Para evitar que algumas pessoas migrassem para o socialismo e também para poder que as pessoas consumissem produtos dos Estados Unidos, né? E depois começou a se planejar uma União Europeia.
Para quê? Para evitar futuras guerras, né? E realmente, depois da Segunda Guerra Mundial, não houve mais guerras, né? Bom, até houve no leste europeu, depois algumas, tanto na República Tcheca, antes era a Tchecoslováquia, ela foi dividida, né? Então, aconteceu até a ONU, que cria os direitos humanos, que já vimos, tem diversos órgãos, né? Aquilo é o OMS, OMS, falei certo? Organização Mundial da Saúde, né? A Unicef, todas elas fazem parte da ONU, né? Não é totalmente equitativa, né? Tem o Conselho de Segurança, por exemplo, que quem participa, tem os 7 que participam sempre, e depois tem os rotativos, né? Então, um país, ele é rotativo, ele fica um tempo, depois fica outro, e assim vai. São algumas cadeiras que são rotativas, e vários países podem participar, né? E uma coisa curiosa é que quem participa desse Conselho de Segurança de forma efetiva são os vencedores da Segunda Guerra Mundial, né? E depois convidaram a Rússia, né? A Rússia, ela tá agora? Sim, está lá. E outros, mas a maioria são os vencedores da Segunda Guerra Mundial, tá? Bom, agora vamos ver a Guerra Fria, né? Como fazer vocês se sentirem nela, gente? É o que eu estava falando para vocês. Ela acabou, tá? Não tem mais Guerra Fria, tá? Não tem uma ameaça comunista iminente. Isso não existe, gente. Isso é esquizofrenia de quem está inventando isso, tá? Tem pessoas que falam, né, que tem uma ameaça comunista. Né? Tem muita gente que fala isso. E isso aí é um delírio, tá? Desculpem com todo respeito, mas é uma esquizofrenia, tá? Porque não tem mais. Tá? Nos anos 50, 60, realmente haviam grupos armados de esquerda querendo tomar o poder, querendo fazer sim um golpe de esquerda, uma revolução. Havia, tá? Hoje em dia isso não existe, está morto, tá? O comunismo está morto, não tem mais. Né? Inclusive a esquerda, depois da ditadura militar, por toda a América, ela ficou muito enfraquecida, né? Então não existe mais isso, né? Mas essa coisa, né? Esse embate, de certa forma, faz sentido na Guerra Fria, né? Das pessoas ficarem botando a culpa, né? Principalmente agora a inimiga é a China, né? Então, é a China, né? O corona é inventado na China para poder derrubar a economia mundial, e é todo um delírio, assim, que falam, né? Então, isso faz vocês se sentirem assim, né? Então, aí eu coloco essa pergunta, será que terminou? Né? Ou seja, no campo biológico ela não terminou, né? Por causa disso, porque pessoas ainda pensam que o comunismo é uma ameaça muito existente, né? E quais são as ferramentas de embate e insultos envolvidos, né? A internet, né? Internet e o WhatsApp, é o que as pessoas mais usam hoje em dia para falarem, né, suas ideias, e se insultar. Bom, Guerra Fria, guerra ideológica, né? Ou seja, capitalismo versus socialismo, quem seria melhor, quem seria pior, né? Disputa de áreas de influência no mundo inteiro, tá? Então, eles se meteram em todas as guerras que houveram de independência da África e da Ásia e do Oriente Médio, que o Oriente Médio era extremamente importante, né? Por quê? Por que era importante o Oriente Médio? Por causa do petróleo, exatamente, por causa do petróleo, até hoje, né? Por que vocês acham que é criado Estado de Israel? Isso é uma coisa que eu não botei com consequência. Criação do Estado de Israel em 48. Por que foi criado o Estado de Israel? Por que será? Não, não é porque os Estados Unidos é bonzinho, não. É que está no Oriente Médio. E aí ele é testa de ferro dos Estados Unidos. É uma forma dos Estados Unidos ter um controle sobre o Oriente Médio, né? E ele estava sempre disputando com a União Soviética, né? Quem dominava antigamente o Oriente Médio era a França e a Inglaterra, e no imperialismo, lembra lá do imperialismo, lá no início do ano, quando eu dei, né? Que a França, a Inglaterra e outros países tinham territórios na Ásia, na África, na Oceania, né? E também no Oriente Médio, né? E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, eles perdem esse domínio, porque não tem como manter, e aí os Estados Unidos quer ter esse domínio, né? Ele quer evitar que os soviéticos tenham esse domínio aí em cima, né? E os dois disputam muito isso, tá? Muito, 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 por causa do petróleo, tá? Os Estados Unidos têm horror que a União Soviética tomasse conta no Oriente Médio, dizia, não, não pode acontecer de jeito nenhum, porque senão ela vai dominar o petróleo e vai dominar tudo em torno do petróleo, né? Se funda a OTAN, né, que vocês devem conhecer até hoje, que se fala muito da OTAN, que é de Organização do Atlântico Norte, né, Estados Unidos, mais Europa,
E o Pacto de Varsóvia, que é isso, a União Soviética, que faz com outros países socialistas uma união, né? Para também ter mais força se houvesse uma guerra, tá? E havia sempre o medo de uma guerra nuclear, estava muito presente, fizeram muitos filmes na época, inclusive também abordando o assunto, e como eu também já falei para vocês, se vendiam muito bunkers, se fazia muito negócio com a Guerra Fria, porque havia pessoas que vendiam bunkers, tá? E eram feitos bunkers pela ameaça, talvez, de uma guerra nuclear. Claro que o bunker ia servir muita coisa, né? A pessoa ficava um pouco, depois ia, né, ia destruir tudo. Bom, aqui temos o mundo dividido entre Estados Unidos e União Soviética, tá? São as áreas de influência direta. Então, em azul, nós temos os Estados Unidos, e em vermelho, nós temos a União Soviética. E em cinza, são os chamados países não alinhados, tá? Quem inventa esse nome é a Índia, tá? O governo indiano diz: olha, nós não somos nem de um lado nem de outro, nós queremos ter o nosso próprio caminho, a nossa própria forma de pensar e fazer as coisas, tá? Então, esses são os países não alinhados. Então, vocês podem ver que em cinza está a Índia, alguns países da África, está a Escandinávia, ali a Noruega, a Noruega não, né? Mas a Suécia, né? Não quer muito fazer parte disso tudo. Tá? Então, são as áreas, como eu falei para vocês, tá? Todas as independências da Ásia, da África, do Oriente Médio, houve interferência da União Soviética e dos Estados Unidos para ter o controle de poder, ter controle, não território, mas ter uma influência política muito grande, né? E isso ocorre até hoje em dia, né? Isso ocorre até hoje em dia. Vocês podem ver em todos os conflitos do Oriente Médio, por exemplo, a guerra civil mesmo da Síria, que ainda não terminou, que é gigantesca, já tem mais de 11 anos essa guerra, né? Por que ela está tão grande? Porque ela não acaba nunca, né? De onde vem tanta munição dos dois lados, né? Vem, por quê? Porque a Rússia apoia o governo e os Estados Unidos apoiam alguns grupos rebeldes, são muitos grupos rebeldes, alguns grupos rebeldes. Então, por isso, então, até hoje tem essa influência, né? E até hoje vocês podem ver que a Rússia, sim, ela se embate muito com os Estados Unidos, né? Por questões econômicas, opiniões políticas, divisão de poder, influência. Vocês veem que não perdeu ainda aquela veta assim, soviética, né? Até porque quem está sempre no poder na Rússia há muitos anos é o Putin, né? Seja como primeiro-ministro ou como outro cargo. Ele nunca sai de cena. E ele foi da KGB, que era a polícia secreta da União Soviética. E ele não perdeu essa ideia, né? Porque ele sempre está disputando com os Estados Unidos alguma coisa. Tá? Ainda existe essa disputa, tá? Então, perseguição e repressão stalinista, tá? Então, do lado, né, da União Soviética tinha uma forte repressão a pessoas que não pensassem como o governo soviético, e depois tinha do lado dos Estados Unidos perseguição do McCarthy, que teve a chamada caça às bruxas, tá? Foi terrível, assim, eles chegaram a expulsar do país, ou prender inúmeros artistas, né, cantores, artistas, atores, atrizes, literatos, professores, qualquer pessoa que tivesse uma ideia de esquerda, tá? Qualquer pessoa que tivesse uma ideia de esquerda era perseguida, era presa, era exilada, tá? Então, também houve uma forte perseguição nos Estados Unidos por quem tivesse alguma ideia ou uma simpatia com a União Soviética, tá? Ou países socialistas, tá? Aí vem as charges, né, que eu mostro. Tem uma paranoia generalizada, tá? Tanto da União Soviética como dos Estados Unidos, e que pega o mundo inteiro. Uma paranoia em relação ao comunismo, né, como sendo o mal, né, aquele que come criancinha, realmente eles falavam isso, né, ou que mandavam as crianças, roubavam as crianças e mandavam para Cuba ou para a União Soviética, falavam qualquer coisa, né. E também deveria ter do outro lado, que a gente não conhece direito, né, porque era muito fechado, tá? E é o medo de uma guerra nuclear. Aí tem umas charts aqui, que, né, da Mafalda, né, vocês devem conhecer já essas charts, é que você está vendo isso, pois um dedo com esse depende do destino da humanidade, né? E só alguém apoiá-lo no botão de comando de uma bomba nuclear para o mundo explodir em pedaços, né? Porque você sabe da famosa maleta, né? Tem uma maleta que ela tem os comandos para bomba nuclear, né? Essa maleta com cadeada, super segura e tal.
E os dois governos têm, União Soviética e Estados Unidos, até hoje em dia, porque as bombas nucleares ainda existem, né? E é só apertar um botão, já era, né? Aqui, essa frase aqui chega a ser engraçada, que só se jogam flecha, né? E os dois lados, né? Os dois lados aqui com bombas atômicas, né? E não usar porque o inimigo pode retaliar, né? Então, a Guerra Fria foi o tempo inteiro assim, jogando farpas, né? E com medo de bomba atômica. Mas houve, sim, momentos muito tensos na Guerra Fria, né? Que realmente quase estourou uma guerra nuclear, tá? Várias vezes, né? Bom, esse aqui é um cartaz dos Estados Unidos, e olha só que fala, ó, isso é uma manhã, tudo pegando fogo, né? E América embaixo do comunismo, assim, sob o comunismo, né? Sob o domínio comunista, né? Então coloca ali os soldados comunistas pegando as pessoas, esganando, fazendo um verdadeiro filme de terror, né? Em cima disso. Né? Outro cartaz também dos Estados Unidos, eu consigo só os Estados Unidos, né? Porque também é melhor para ler em inglês, né? Mais fácil. Da União Soviética eu procurei, mas eu não entendo russo, então não tinha como colocar ali nem a tradução, porque as letras são cirílicas, então não tem no meu teclado, então não tem como fazer. Então, aí, né, o iceberg vermelho, né? Então tem dois sentidos essa chart, né? Uns aqui são os países que teriam já sido sepultados pelo comunismo, socialismo, né, na verdade, né? Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Coreia do Norte, né? Estado Germânico, China. E o outro sentido é, olha só, o barco dos Estados Unidos está indo em direção a esse iceberg, né? Então, qual é o outro sentido? É justamente esse. São das pessoas que tinham simpatia pelo socialismo e estava como querendo denunciar essas pessoas, né? Que iria bater nesse iceberg se não se combatesse essas pessoas que tivessem simpatia pelo socialismo, né? Então era isso que estava querendo se dizer. Aqui são alguns filmes, né? Não apareci todos, porque tem muito filme, né? Que fazia lavagem cerebral. Um deles é os Goonies. Pergunta para os pais de vocês, mas com certeza eles viram, tá? Eles têm mais de 40, eles viram, tá? Os Goonies, tá? Essas partes da nossa infância, tá? Era um filme de aventura, e aí aparece uma determinada cena, é para criança, o filme é para criança, né? Criança e adolescente, assim, até uns 13 anos, né? E aparece de repente um cara na praia e uma criança diz assim: ah, será que é um urso? Vamos fugir, vamos fugir. Sabe? Poxa, fazendo isso com criança, essa lavagem cerebral, né? E depois vários, por exemplo, a Caverna do Dragão, tinha coisa também, que os soviéticos eram os maus. Eu lembro até agora, tem uma que, um episódio, ficou marcado em mim, né? Porque, claro, meus pais sempre de esquerda, então eu tinha uma visão mais crítica em relação a isso. Então, chorando, porque eu teria um outro desfecho para a Segunda Guerra Mundial, onde só a União Soviética venceria, que na verdade, como eu já falei, praticamente ela venceu sozinha. Ela chegou na Alemanha antes dos outros, né? Então, tá chorando a personagem, que diz, ah, então os Estados Unidos não venceria a Segunda Guerra, sabe? Então, assim, pô, uma criança fazendo isso com uma criança. Aí tem outros filmes como 007, União Soviética sempre é o inimigo, o Rambo, tá? Isso aqui eu consegui na internet, tá? Alguns eu não sei explicar bem para vocês qual é, mas alguns eu sei, tá? O Rambo, né, um deles, né, se alguém já ouviu falar, né, que ele tá, é um soldado que está no Vietnã, aí tem a Guerra do Vietnã, que eu não comentei com vocês, né, que tem duas guerras, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, que são diretamente ligadas à Guerra Fria, tá? Também para o Afeganistão, mesma coisa, ligada à Guerra Fria, tá? E aí colocam ele como sendo o pobre, coitado soldado que apanha com os vietnamitas. Quando, na verdade, eram os Estados Unidos que estavam invadindo o Vietnã. Eles eram os vilões, eram os estadunidenses, né? Mas aí eles é o coitadinho, né? Depois do dia de amanhã, né? Quer dizer, day after, que é a bomba atômica, né? Aqui o Jack Norris, né? O Invasão dos Estados Unidos, né? Star Wars, mas aí não sei explicar direito para vocês por quê, eles colocam, né? Mas eu peguei e não tinha como separar, não tinha como tirar isso aqui, tá? Depois outro exemplo aqui vendendo, ó, vendendo bunker, ó, tá embaixo da casa, ó, as pessoas organizadas, tudo aqui, né? E é uma ilusão, né, gente? Porque você tem uma guerra atômica, por mais que tu tenha acumulado alimentos e água,
uma hora tu vai ter que sair do seu bunker e tu vai ser atingido por radiação, né? Não tem. Era uma fantasia, né? Depois, olha só isso aqui parece coisa até para criança, né? E não é, né? Coisa para adulto, né? Um monstro vermelho, né? Um demônio, né? Atacando, e aí tá a mulher ali, ó, sofrendo, né? O dia em que o mundo acabou, né? Seria o título, né? É um desenho de terror, um filme de terror, e uma coisa que parece para criança, né, gente? Então, olha só como eles apelavam para. Era uma lavagem cerebral contínua, tá? E no mundo inteiro, né? Porque o mundo inteiro compra filmes dos Estados Unidos, né? Exceto, claro, soviéticos, os socialistas. Esse aqui é o cartaz soviético, ó. Só que, claro, não dá para traduzir o que está aqui, né? Porque é o alfabeto cirílico. E como eu não tenho alfabeto cirílico, não tem como botar no Google Tradutor, né? Não tem como. Tá? Mas aí mostra, né? Os trabalhadores, né? Os camponeses e o soldado à frente. Ou seja, um estado extremamente militarizado, né? O soldado na frente dos dois, né? Então, o soldado tomando conta e sendo totalmente proativo nessa Guerra Fria, né? A corrida espacial, né, o resultado da Guerra Fria, né? Quem lança o primeiro satélite é a União Soviética, isso mesmo. Por isso que os Estados Unidos se apressam tanto para pisar na Lua, né? Em 1957, a União Soviética lança Sputnik, sem tripulação, né? Em 61, a Vostok I tem o Yuri Gagarin, que faz o primeiro voo orbital, tá? Então, o primeiro homem a dar a volta em torno da Terra pelo espaço. Então, a União Soviética sai na frente. Os Estados Unidos, então, quer competir, né? Em 69, manda seus primeiros homens à Lua, né? O famoso Neil Armstrong, e tinha outro, agora não me lembro o nome. Que eram dois, né? E tudo por causa da Guerra Fria. Tanto que eles colocam uma bandeira dos Estados Unidos na Lua, né? Que é uma coisa até, chega a ser cômica, mas trágica, né? Por que bota uma bandeira dos Estados Unidos na Lua? A Lua, por acaso, é dos Estados Unidos? A Lua é de alguém? Não, né? A Lua não é de ninguém. A Lua é um satélite da Terra. É a Lua do universo. Tá? E por que eles colocam a bandeira dos Estados Unidos? Por quê? Guerra Fria, tá? Então, eu posso dizer, ó, nós ocupamos isso aqui é nosso, entendeu? Isso aqui a gente conseguiu fazer, né? E vai saber também se eles não tinham interesse, se tinha alguma riquezinha a mais na Lua, né? Pudesse explorar, mas não acharam nada. Aqui, a primeira cadelinha laica, ó, que bonitinha, tadinha. Ela foi o teste antes de mandar humanos para o espaço, mandaram ela para ver se iria sobreviver à saída da atmosfera. Ela sobreviveu de fato, mas depois morreu no espaço, coitada. Não teve como trazer ela de volta, porque isso é uma tecnologia que não se produziu ainda, não se sabe trazer de volta as coisas. Então, ela acabou morrendo no espaço, tadinho. Tem até, parece uma estátua agora em homenagem a ela, na União Soviética. Tá? Então, consequências dessa corrida espacial, os satélites, né? E lançamento de novas tecnologias, óbvio, né? As tecnologias avançaram um monte. Tá? A Guerra do Vietnã, isso que eu já falei. E outra consequência, além da Guerra do Vietnã e da Guerra da Coreia, são os golpes militares da América Latina. Né? Nós sabemos que os Estados Unidos hoje em dia assume perfeitamente que ele apoiou, sim, os golpes da América Latina. Tá? Os golpes do Brasil, da Argentina, do Chile, todos apoiados e financiados até pelos Estados Unidos. Isso nós vamos ver em detalhes quando nós vemos o golpe. Tá? E tem um documentário muito bom que eu sempre dou em aula, que eu gostaria que vocês vissem, tá? Eu até vou colocar depois o link. Depois que a gente for dar esse assunto, que é o dia que durou 21 anos. É excelente. Tá bom? E eu acho que estou terminando aqui, para não ficar tão longo. O fim da Guerra Fria, né? Década de 1980, né? Então, de uma série de transformações na União Soviética, política de reabertura econômica, redução dos gastos militares, queda do Muro de Berlim e a globalização. Né? Quando acaba a Guerra Fria, começa a globalização. E aí os Estados Unidos é a única superpotência, tá? Acabou a Guerra Fria, os Estados Unidos é a única superpotência, né? Isso que vai acontecer, tá bom? Então tá, um abração para vocês e vou terminar aqui a gravação, né? Terminar o compartilhamento aqui, fechar aqui e cortar a gravação, interromper a gravação, demora um pouquinho, interromper a gravação.